Bom dia, meninos e meninas. Sejam bem-vindos ao canal Red Alert. Cara, hoje eu queria conversar com vocês aí sobre algumas questões, já que a gente é de esquerda, né, cara? A gente tem a mente mais voltada e acha que é mais aceitável ou mais humano apoiar a esquerda. Mas existem alguns poréns, cara, porque muita gente não sabe o que fala, não sabe bem o que apoia e qual a postura que deveria ter. Aí tropeça no ridículo e cai no abismo da contradição. Porque tem muita gente que fala o que é sem saber do que é que se trata. No espectro político, cara, tem muita gente por aqui assim. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente vai conversar um pouco a respeito sobre essa mentalidade aqui que é um tanto quanto distorcida. Eu poderia falar sobre os patriotários, né, cara? Esse pessoal aí que diz que é patriota, mas vive abrindo a bunda, cara, para ver se algum americano entra dentro. Gente que diz que é nacionalista, é patriota e se enrola na bandeira dos Estados Unidos, a bandeira de Israel, cara. Chega ao ponto até de fazer o absurdo, né? Que é pedir para que outro país venha e invada o dele, né, cara? Domínio dele. Então é contraditório, né? É quando eles tropeçam no contraditório, cara, acabam caindo no abismo do ridículo. E isso muita gente nota, muita gente vê. Muitos na esquerda, eles destacam esse aspecto. Porém, cara, tá faltando espelho, né? Tá faltando espelho. Porque é necessário também haver uma alta crítica. E se eu disser para você que dentro da esquerda, muitos fazem a mesma coisa, cara. Que muitos também caem no ridículo, no abismo do ridículo, porque tropeçam na insensatez, cara. Vamos falar da nossa esquerda, né, cara? Vamos analisar, né? Para entender que não é só a extrema-direita que cai no ridículo, cara. Que afunda dentro desse abismo. Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira bem simples, veja. Nós temos pessoas que se dizem de esquerda, outros se dizem socialista, e alguns até chegam ao ponto de dizer que são comunistas, cara. Aí é que vem o X da história. Porém, quando você olha na sua inteligência artificial e você compara com o discurso, cara, com a mentalidade que essas pessoas têm, aí você vê que eles tropeçaram, cara. Tropeçaram no absurdo e caíram no abismo do ridículo também, igual a extrema-direita. Exemplo, da maior parte, eu diria 90%, talvez até todos os países socialistas, cara, eles têm pena de morte. Eu diria que 90% também tem prisão perpétua. Mas você não vê essas pessoas, tá entendendo? É seguirem esse mesmo conceito. Ah, eu sou contra a pena de morte. Ah, eu sou contra a prisão perpétua. Mas se diz socialista, se diz de esquerda e até se diz comunista, né, cara? Mas na Rússia tinha pena de morte, cara. Na Rússia tinha uma coisa chamada gulags, que eram os presídios de lá, cara. Era um inferno na terra. Criminoso não tinha vez. Quando caía na mão da justiça, cara, se rasgava todinho. No julgo popular se arrombava. Na China tem pena de morte, cara. Tem perpétua. E quando cai na mão da justiça que vai para um presídio, também se arromba. Mas aqui a gente tem os nossos irmãos de esquerda
os nossos socialistas e os nossos comunistas que dizem: ai, eu sou contra a prisão perpétua, ai, eu sou contra a pena de morte. Para você que não entende por que nesses países socialistas e comunistas existem prisão perpétua, pena de morte, por que os bandidos lá são tratados de... Cara, por que eles se arrombam lá? Se você não entende por que isso acontece, acontece porque a filosofia deles é que para que o cidadão ele possa trabalhar, produzir riqueza para si e enriquecer o país, ele tem que ter sossego para ele trabalhar, cara, para ele ter uma vida pacífica. E, cara, não dá para você investir, tá entendendo, numa pessoa, cara, no estudo dela, na profissionalização dela, sabendo que existem elementos dentro da sociedade pronto para arruinar a vida desses cidadãos, cara, com drogas, ou assaltando a pessoa, levando a pessoa à morte, né? Então lá não tem esse negócio de ressocializar, cara. Ninguém liga para isso não. Você tem uma escolha, cara. A escolha que o Estado lhe dá é só esse mesmo, cara. Ou você anda na linha, ou você vai ser preso, ou vai virar adubo, já que você não serve para viver em sociedade, cara. Então pelo menos você deve servir para adubo, né? É assim a mentalidade deles, cara. Quando eles pesam na balança um criminoso, alguém que tenha uma má índole, e um trabalhador, cara, um pai de família, um cidadão, eles não pesam, a balança não fica, tá entendendo? Cara, a balança, ela não pende para o lado do criminoso, não. O criminoso se arromba, porra. Mas aqui a esquerda não, né? A esquerda brasileira, os socialistas, os comunistas aqui, são avessos a essas questões, cara. Cara, eu ainda poderia até dizer mais. Nos países socialistas e comunistas não tem essa frescura de mulher trans, entendeu? Tem essas palhaçadas não, cara. As pessoas são tratadas como igual. Um político, ele trabalha para a sociedade, cara. A sociedade é todo mundo junto e misturado, cara. Não interessa se você é preto, se você é branco, se você é asiático, se você é alienígena, não, cara. Você está ali no país e as pessoas estão dirigindo uma máquina pública em prol de um bem comum, entendeu? Não existe divisão, tá entendendo? Não nesse tipo de natureza. Em alguns países socialistas e comunistas existem oligarquias. Isso aí é fato, cara. Isso aí existe. Mas ninguém vai dar mais direito a alguém por ser mulher ou por ser homossexual, não, cara. Tem mais direito do que os outros, não. Não se faz de leis, por exemplo, feminicídio, gaycídio, cara. É infanticídio, não. Tudo é homicídio, cara. E a pena é a mesma para quem cometeu o mesmo crime, cara. Não interessa se você vai matar uma mulher, um gay ou uma criança. A pena é a mesma. Então não existe essa divisão que existe aqui dentro, que cada um levanta uma bandeirinha, né? Ai, eu defendo as mulheres, ai, eu sou do movimento esquerda, eu sou socialista, eu sou comunista, eu defendo os gays, ai, eu defendo os pudas. Não tem essa loucura, cara. O direito é para todos, as obrigações são para todos. Bom, e se você por acaso não sabia desses detalhes, cara, você não tem consciência do que eu estou falando, mas quando você analisa o discurso dos patriotas, vem Estados Unidos, bota na minha bunda, né, cara? Eles abrem a bunda cheia de cabelo, cara, enfia uma bandeira dos Estados Unidos ou de Israel até o talo e sai subindo ladeira acima, ladeira abaixo, e você acha, tá entendendo, que eles são contraditórios, cara, que eles caem no ridículo. Mas você não entende que na esquerda existe, tá entendendo, pensamentos também que são iguais, cara. Existe uma mentalidade dentro de um discurso, de uma ideologia, que também é contraditória, é ridícula, cara. Ai, eu sou contra a pena de morte.
Mas você é o quê? Você é de extrema direita? Não, eu sou de esquerda. Ai, eu sou socialista. Ai, eu sou comunista. Aí como pode isso, cara? Aí é tão contraditório quanto os patriotas, filho. Porque se você somar ou tentar se entender, entendeu? As ideias, a gente poderia encontrar um caminho comum, cara. Porque as pessoas querem as mesmas coisas, cara. O cidadão, o trabalhador, ele quer a mesma coisa. Entendeu? Porém, acabaram se dividindo em movimentos, cara. É essa a questão. Uns acreditam que vão alcançar um país melhor dentro desse movimento maluco de extrema-direita e outros acham que vão alcançar, tá entendendo? Um país mais equilibrado dentro do movimento de esquerda, cara. E tudo isso tá parecendo uma grande alienação, cara, porque as pessoas não falam mais coisa com coisa, cara, não sabem o que é que defendem. Então, a gente vive numa sociedade, cara, onde a mentalidade da nossa esquerda é que a gente deve proibir as pessoas de terem armas. Que, cara, é a arma o maior problema da violência aqui no país, da criminalidade. Porra, aqui se prende a arma e se deixa solto o criminoso, cara. Aqui se prende a arma, cara, e se solta o bandido. Aí o bandido se arma de novo e... Então, é contraditório, cara, é absurdo. Aí eu sou contra a pena de morte, eu sou contra encarceramento em massa. Cara, tu já olhou a situação que a gente se encontra? Você já parou para analisar? Porra, se existe dentro da nossa esquerda um movimento que diz que é a favor do cidadão, que é a favor do pai de família, que é a favor do trabalhador. E quando a polícia entra em um determinado local, cara, que tá cheio de criminosos armados que sitiam o local, cara, que mandam e desmandam naquele local. Quando a polícia entra ali, que existe um confronto, que morre mais de 100 criminosos, que aliás até agora o pessoal está procurando um inocente naquele meio. Porque até o próprio presidente da República disse, olha, nós vamos averiguar. Foram procurar um inocente no meio daquele confronto. Até hoje não encontraram, cara. Morreu mais de 100. Também morreram policiais, se eu não me engano foi 4 ou 5. O último morreu agora recentemente, que levou um disparo na cabeça. Eu vi gente da esquerda e na área, na comunidade, né, dominada pelos criminosos, apoiar a família dos criminosos, cara. E dizer que isso é combater a violência, é combater o crime que tem ali dentro. Mas eu não vi, tá entendendo? Gente que diz que, ai, eu represento o trabalhador, o cidadão comum. E pelo menos ela saber se a família dos policiais que morreram em serviço, se eles precisavam de alguma coisa, cara, ou ter algum tipo de homenagem àquela pessoa ou consideração. O presidente da República, cara, é representante do Partido dos Trabalhadores. Mas não se incomodou com a morte dos policiais, por quê? O policial também não é trabalhador não, filho? Ou será que os traficantes ali, que estavam armados, os trabalhadores são eles, cara? Porque toda vez é isso, cara. Então a nossa esquerda, ela é problemática, cara. Aí depois muitos ficam dizendo, ai, a esquerda não consegue porque não tem força, porque não tem representação. Porra, cara, tá representando o que? Tá representando a ideia deles mesmo, a maluquice deles mesmo. Com os discursos, cara, que fecharam a mente das pessoas para uma realidade de Brasil, uma realidade de cidadania, uma realidade até de mundo, cara. A ponto de eu ver uma pessoa concorrer à prefeitura do meu estado e ela dizer, eu venho aqui porque eu sou uma mulher negra, porque eu represento o movimento, se vestindo, tá entendendo, já se caracterizando, parecia uma cópia da Marielle.
Quando perguntaram a ela qual era a proposta para ela administrar a prefeitura, porque se trata disso, cara, um cargo de administração, um cargo público. Ela disse que era colocar mais pessoas negras na prefeitura. Aí como não ri, cara? Aí como não ri? Será que o problema é esse, cara? O problema de administrar isso é você colocar mais pessoas negras, colocar mais asiáticos. É botar, tá entendendo, uma prefeitura de só transexual, cara. Aí vem racismo climático, homofobia climática, que acredite, cara. Tem transfobia climática. Procura na tua inteligência artificial, cara, pra você ver se eu tô brincando. Então, cara, é como eu digo, é que vai ganhar eleição como, cara? Ninguém aguenta mais esses papos, tá entendendo? Que tem dentro da esquerda. A extrema-direita é totalmente alienada, cara. Entendeu? A esquerda também é alienada por um discurso de racismo climático, de transfobia, de homofobia. Cara, eles ficam vendo, tá entendendo, fantasma em tudo que é lugar, assim como a extrema-direita também vê os seus fantasmas, né, cara? É o fantasma do comunismo, do socialismo. Cara, os problemas reais da nossa sociedade, o crime, a violência, tá entendendo? A educação, a formação, né? Porque as pessoas têm que ter profissões, cara. Tudo isso, as coisas sérias que existem dentro do nosso país são deixadas de lado, cara. Ninguém tem um projeto para país, ninguém tem um projeto de sociedade, ninguém diz como vai melhorar as coisas aqui, cara. Entendeu? Então isso nos leva a um verdadeiro beco sem saída, cara. Mas quem leva sempre a pior é a esquerda, porque ninguém aguenta mais esses discursos paranoicos, cara. Infelizmente o discurso da esquerda é mais antigo, então se desgastou bem antes do que o discurso da extrema-direita. E enquanto a própria esquerda não abandonar essas maluquices, cara, criar um apartheid da burrice, é racismo climático, é homofobia climática, é transfobismo climático, enquanto não acabar com esse apartheid da burrice e entender que todos nós somos iguais, cara, devemos ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações, cara. E que a justiça ela deve ter um olhar comum para todo indivíduo, cara. E que os criminosos, as pessoas que cometem crime, elas têm que ser punidas, cara. Que não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, que não é obrigação de ninguém recuperar ninguém, cara. Mas num país que o cara pega 30 anos, cumpre só 2, 3 anos, daqui a pouco tá solto, que o cara estupra e sai, e não vem me dizer não, cara, não vem me dizer que o problema aqui é que só vai preso pobre, como se não tivesse pobre, não tivesse favelado, que tá de fuzil, que tá traficando, que tá matando, que tá roubando, que tá estuprando, não interessa nem a porra da cor da pele, meu irmão, porque se for preto, não tem problema, tem preto na polícia, tem preto dentro do tráfico, não é pela cor da pele, então já começa tudo errado. Então, num país, cara, que ninguém leva a sério, que ninguém está se preocupando em que as pessoas tenham, na área da segurança pública, que o cara tenha sossego para trabalhar, que ele possa sair de madrugada, cara, sem ser assaltado, sem ser arrastado para um terreno baldio, como muitas mulheres são estupradas quando vai trabalhar, quando volta do trabalho, atacada dentro de um ônibus por um molestador, cara, dentro de um metrô, por um tarado, pegar essa gente e botar pra arrombar, meu irmão. Botar pra arrombar, não tem lugar pra eles aqui não, cara. Não dá pra viver nessa palhaçada eternamente, não. Essa é a realidade, cara. Se você é de esquerda, se você é socialista, se você é comunista, como vocês mesmos dizem, cara, olhem bem como é que é aquela porra, meu irmão, que não tem nada a ver com o que vocês defendem, com o discurso que vocês usam. Eu sou mais comunista, entendeu? Do que muitos que dizem aqui, cara. Porque fica bonito na foto, né, cara? E muitos ainda se prevalecem da imbecilidade alheia, cara, da ignorância alheia, para obter vantagem, cara. Aí acaba até conseguindo uma mamata no estado, né, cara? Vira deputado, vira senador. Então a gente tem muito o que conversar, né, cara? E a gente ainda vai conversar muito por aqui. Como muitos de vocês
Eu também sou um trabalhador, né, cara? Sou um cidadão comum, tenho uma vida para viver. Mas quando eu puder, a gente conversa mais, cara. Então, um abração aí para vocês. A gente se vê por aí, né? Assim, só um último detalhezinho, né, que eu esqueci de acrescentar. Mas botem na cabecinha de vocês que se dizem, ah, eu sou de esquerda, ah, eu sou comunista, né, cara? Vocês que entram nessa mentalidade, eu esqueci de dizer a vocês também que nos países socialistas e comunistas, o preso, cara, o criminoso, ele faz trabalhos forçados. Ele não fica lá mandando no presídio, entendeu? É quase como se fosse militar. Tem hora de você acordar, tem hora de você comer, tem hora de você dormir. E você vai ficar lá se fudendo, trabalhando dia e noite, cara. É trabalhos forçados, entendeu? Trabalhos forçados. Que, cara, esse é o maior castigo para um criminoso, cara. O cara se torna um criminoso, ele comete um crime para obter vantagem, cara. As facções criminosas aqui dentro do país e os seus associados, eles entram no mundo do crime porque para obter vantagem, cara. O risco é grande, mas o esforço é mínimo, é sempre assim. Então, quando é pego um traficante, um assassino, um ladrão, vai lá pra dentro se fuder de trabalhar, entendeu? Se fugir, se tiver sorte, beleza, se não, vai pra debaixo da terra, cara. Vai morrer na fuga, porque o pessoal vai fazer de tudo pra matar. Porque a vida de um criminoso nesses lugares, cara, nesses países socialistas e comunistas, não vale um tostão furado. Mas eles são obrigados a produzir, cara. Eles não ficam lá, tá entendendo? Comendo, dormindo de graça, não. Isso, né, é claro, quando não vira adubo, quando não é sentenciado à morte, né? Na maioria das vezes a gente sabe, né, cara? Em alguns é com um tiro na nuca, em outros não. Chega até a ter injeção letal. Então é isso, cara. É isso. Também é obrigado a trabalhar. Vai pro presídio, tá preso, tem que se fuder, vai trabalhar, meu irmão. Os presídios lá, o cara não fica, tá entendendo, na ociosidade, não. Vai se fuder, vai morrer de trabalhar, pô. Se pegar perpétua, só para de trabalhar no dia que morrer. Um abração. Mas qualquer dúvida, dá uma olhadinha na inteligência artificial de vocês aí, cara. Vamos deixar, tá entendendo? De escutar, cara, sem contestar, sem analisar, e vamos encontrar um caminho, né, cara, uma realidade, alguma coisa que seja plausível, né, cara, vamos pular fora dessas maluquices que tem na esquerda, na direita, né, cara, porque eu acho que todo mundo aqui quer a mesma coisa, cara. O problema é que as pessoas que estão te oferecendo a solução, cara, estão te oferecendo uma falsa solução, estão mentindo para vocês.